Entre todas as histórias que compõem o mundo imaginário dos potiguaras, nenhuma possui tanto mistério e envolvimento do sobrenatural como a história da procissão da meia-noite. Ela é narrada principalmente pelos moradores da aldeia Tramataia, apesar de ser relatado em outras aldeias. Em nenhum outro lugar os mais antigos a descrevem com tanta riqueza de detalhes. Eles contam que à meia-noite das sextas-feiras de lua cheia, a procissão que segue pelas ruas da aldeia Tramataia, sendo formada por antigos moradores da região que já faleceram. São muitos e variados os relatos das pessoas, principalmente dos anciões que confirmam ter ouvido a procissão passar cantando rezas e ofícios religiosos. No entanto, ninguém tem coragem de ficar no meio da rua para ver a procissão passar, com medo de morrer, pois dizem que querem ver a procissão passar, falece logo em seguida. Os antigos contam que teve um morador muito curioso da aldeia que, ao ouvir a procissão passar, foi até a janela de sua casa observar a procissão. Uma das mulheres que estavam na procissão veio então ao seu encontro e entregou-lhe uma vela acesa. O homem aceitou o objeto naturalmente, entretanto, assim que a vela começou a apagar, foi transformando-se em um osso humano. Depois desse fato, ninguém mais teve coragem de espiar a procissão. Crianças e até anciões respeitam profundamente a procissão da meia-noite. Essa história potiguara é reforçada pelo relato de Samuel Trindade de Souza, mais conhecido como Galego Grande, da aldeia Tramataia, que nos conta o seguinte. Esse acontecimento ocorreu há uns 7 anos. Era aproximadamente meia-noite. Eu estava dormindo na rede do lado de fora de casa, quando eu olhei para a rua e vi um povo todo calado, cabeça baixa e encapuzado. Umas 70 pessoas mais ou menos, todos com uma vela na mão. Eu pensei que fosse alguma procissão, por isso entrei em casa para ver se os meus tinham ido para a procissão também. Só que todo mundo estava dormindo. Voltei então para a varanda e fiquei observando a misteriosa procissão. Quando eu percebi que era a procissão da meia-noite, dei uma carreira para dentro de casa e nunca mais tive coragem de dormir do lado de fora de casa. Ô Zé! Oi! Tu tá escutando? O que, mãe? Tá escutando não uma zoada estranha? Não. Um pessoal cantando, eu acho que é uma procissão. Será? Vem cá, macho, pra tu ver. Tô indo. Tá certo, cuida que eu tô com medo. Espera aí. Já tô indo. Tu tá escutando não uma zoada estranha? Não. Eu acho que é uma procissão que tá passando. Será que nossa família também tá no meio? Será? Deixa eu olhar. Ô Zé, tu tá vendo aquele pessoal ali tudo de branco, cabeça baixa, negócio estranho? Não é? Ei, pode entrar. Por que será que essa mulher me deu essa vela? Oxi, Zé, sei não. Homem, vamos deixar isso pra lá. É melhor a gente dormir. Esquecer isso, amanhã a gente vê. Vamos embora dormir. Ó, pessoal, eu vou contar aqui uma experiência que foi horrível pra mim sobre a procissão da meia-noite, né? Que aqui na Bahia a gente tem várias histórias, contado pelos mais velhos, e eu acho que foi no ano de 81 para 82, né? Logo quando eu cheguei aqui na Bahia, a gente tem uma vizinha chamada Dona Tetê, eu acho que quase todo mundo conhece. Dona Tetê é a mãe de Dudu, e Dudu que hoje tem aquele balneário. Então a minha casa era em frente à casa dela, que é onde mora o Wilson enfermeiro. Então aquela casa onde eu morava quando eu cheguei aqui na Bahia.
Então ela contava história à noite, né, pra gente escutar. Naquela rua, na época, não tinha nem energia, só tinha, eu acho que umas 5 a 6 casas. E uma dessas casas era a minha, a de Dona Rita, Dudu, a casa de Tetê, Dona Tetê, né? Então à noite a gente sentava na frente da casa e ela começava a contar histórias. Ela contava muitas histórias. Então ela contava primeiro as histórias daqui do povo, né? As histórias que já aconteceu aqui na nossa cidade, nas aldeias. Então ela contava a história da procissão da meia-noite, né? Que as pessoas passavam essa procissão e as pessoas vinham com vela, com osso na mão. Então eu escutando essa história, a minha mãe falou assim: é melhor tu não escutar, porque tu vai ficar depois, tu fica assustada, que tu é muito medrosa. Aí eu falei, não, mas eu vou escutar. Então eu continuei escutando a história da procissão da meia-noite. Então, terminou a história, né? Uma história muito... que antes a gente chamava, ele chamava Mal Assombrada, né? Então, acabou a história e eu fui para casa, né? Fui para casa dormir, mas já fui com medo, assustada da história, né? Como as pessoas passavam. Então, eu acho que a metade da noite eu me acordei assustada. Tinha sonhado já com essa procissão, eu sonhava que eu estava em casa, a minha casa ainda era aquela porta que chama porta de rolo, né? Que é uma banda que é dividida no meio. Então eu debruçava na porta e via as pessoas passando, né? Com velas na mão, do jeito que eu escutei Dona Tetê falando na história, com velas na mão, com osso. Muitas delas eram com aquele lenço branco, né, o preto, todo mundo de cabeça baixa, e a procissão passava na frente da minha casa. E eu acordei assustada, chorando. Nessa noite eu não dormi mais só, terminei o restante da noite com a minha mãe. E a história foi isso aí, pessoal. Foi uma experiência horrível, né, porque eu tive muito medo e me acordei muito assustada.